todos. Nós vamos dar início à sessão. Faltam aqui alguns elementos. Sei que um chegará entretanto, mas já são 21h15. Eu peço desculpa por este atraso na abertura da porta. Cumprimentar todos os presentes, cumprimentar o público. E então íamos dar início à nossa sessão da Assembleia de Freguesia. Eu começava por enunciar as substituições. Pelo que me foi dado conhecimento do Partido Socialista, o deputado Amândio Fernandes será substituído pela deputada Helena Rodrigues, que, por acaso, também não está presente. Dava outra informação aos senhores deputados. Tenho aqui uma confirmação do Bloco de Esquerda, em que o deputado Cezinando Araújo participou hoje na Assembleia como independente, dada a sua desvinculação do Bloco de Esquerda. Então, íamos dar início ao primeiro ponto da ordem de trabalhos, período da intervenção do público. Dos presentes do público, não sei se algum dos presentes quer intervir. Ninguém quer intervir. Então passamos ao ponto 2 da ordem de trabalhos, período antes da ordem do dia. E eu começava por ler aos senhores deputados dois requerimentos que me foram apresentados pela bancada do Partido Socialista e que eu vou passar a ler. Tenho que baixar a máscara, senão rebento. Assunto: delegação de competências, despesas suportadas pela Junta de Freguesia. O Partido Socialista vem pelo presente requerimento solicitar a Vossa Excelência que solicite a entrega de cópia dos relatórios trimestrais remetidos à Câmara Municipal do ano 2020, referentes ao contrato interadministrativo. Além disso, pedimos ainda que seja informada esta Assembleia quanto a: número 1. Valor total da despesa suportada pela Junta de Freguesia na higiene urbana em 2020, considerando o valor do financiamento atribuído pela Câmara Municipal. O valor atribuído pela Câmara foi ou não suficiente? Se não foi, qual o valor de déficit apurado que teve de ser suportado pelo orçamento da Junta? Número 2. O valor total da despesa suportada pela Junta de Freguesia com reparações nos estabelecimentos escolares em 2020, considerando o valor de financiamento atribuído pela Câmara Municipal. Somando as despesas apresentadas no relatório de contas, apuramos que gastou pouco mais de metade da verba atribuída pela Câmara Municipal. Em que rúbricas do orçamento da freguesia foi investido o valor remanescente? Número 3. Após analisarmos o relatório de contas do ano 2020, gostaríamos de saber quanto foi executado em cada uma das rúbricas do contrato interadministrativo que vigorou até 31/12/2020. Isto é um requerimento que eu depois farei seguir para o Executivo da Junta poder responder. Segundo requerimento: atribuição de apoios financeiros às entidades associativas sem fins lucrativos e a entidades privadas com fins lucrativos. A CDU e o MPM, que fazem a maioria nesta Assembleia de Freguesia, têm defendido na Câmara Municipal nos últimos anos a necessidade de haver o enquadramento legal para a atribuição deste tipo de apoios. No decorrer da análise dos documentos de prestação de contas na rúbrica 040802, com a finalidade de apoio a atividades e apoio a coletividades e associações, estão mencionados apoios a entidades privadas com fins lucrativos, empresas. Página 36. Temos alguma dificuldade em perceber os critérios da parte do Executivo da Junta de Freguesia na avaliação desta prática de atribuição de apoios feita à vista, sem quaisquer regras ou critérios, com a aparente displicência da CDU e MPM.
Neste sentido, vem o Partido Socialista, ao abrigo da alínea J do artigo 20º do Regimento da Assembleia de Freguesia da Marinha Grande e do artigo 10º, número 1, a linha D, do anexo I da Lei nº 75 de 2013, de 12 de setembro, requerer a Vossa Excelência que solicite formalmente, junto da Junta de Freguesia da Marinha Grande, a obtenção de resposta às seguintes questões. Ponto 1. Qual o enquadramento legal para a atribuição de apoios financeiros às entidades associativas sem fins lucrativos? Qual o enquadramento legal para a atribuição de apoios financeiros a entidades privadas com fins lucrativos, nomeadamente empresas? Número 3. A Junta de Freguesia promoveu a aprovação de um regulamento específico para esse fim nos termos do regime jurídico das autarquias locais e da Lei das Finanças Locais? Se não houver um esclarecimento desta questão, o Partido Socialista reserva-se ao direito de apresentar um pedido de auditoria às entidades fiscalizadoras competentes, nomeadamente o Tribunal de Contas e a IGF, os eleitos do Partido Socialista. Portanto, são 2 requerimentos que eu farei seguir e o Executivo dará depois as respostas. Num é pedido formalmente, por escrito, no outro não sei se querem dar agora ou se terão que ir consultar documentos e depois... Tem a ver com a higiene urbana, as despesas usadas na higiene urbana e na reparação dos estabelecimentos escolares. Pronto, eu penso, Sr. Deputado, que isto carece de uma análise aos documentos e com certeza não irá ter essa resposta hoje, mas possivelmente a Junta acabará por, já que vai responder formalmente a um, se calhar responde formalmente aos 2. Pronto, isto era a informação que eu vos queria prestar. Estamos no período antes da ordem do dia. Se algum Sr. Deputado quiser intervir, faz favor. Ora, Carlos Vicente, primeiro. Sousa, Marco Sousa. Sr. Carlos Vicente, faz favor, dirija-se ali ao púlpito, ali ao lado da Sra. Presidente. Saudação à luta dos trabalhadores. A luta e a resistência dos trabalhadores têm marcado nestes tempos difíceis em que o aproveitamento da situação pandémica agrava as dificuldades em que se encontram os trabalhadores, as famílias e o país. O surto epidémico revelou as fragilidades já existentes, provocadas e agravadas por décadas de política de direita, de submissão às imposições da União Europeia e de serviço ao grande capital. Os trabalhadores trazem a luta para a rua, dando resposta aos ataques com confiança, força e a certeza de que, com a luta organizada e consequente, é possível construir um outro rumo. Um rumo onde a valorização do trabalho e dos trabalhadores seja um eixo central e fundamental para a melhoria das condições de vida e de trabalho, para o necessário desenvolvimento económico. Ao contrário do que a campanha ideológica em curso nos quer fazer crer, os trabalhadores nos locais de trabalho reivindicam o aumento de salário e a conquista de direitos. Por exemplo, no nosso Conselho, nos últimos meses, perante a chantagem e a intransigência da direção do Grupo Vidrala, que recusou ir ao encontro das reivindicações, foi notável a determinação dos trabalhadores da Galo Vidro, que obrigou a empresa a negociar. Também referenciar a fortíssima luta dos trabalhadores da Santos Barosa. No mesmo grupo,
com as greves que realizam em março e abril, com muita coragem e determinação, convictos que têm a razão do seu lado e continuam a luta até atingir resultados. Salientar ainda a coesão demonstrada pelos trabalhadores da Vidrala Logística nos 2 dias de greve que levaram à prática em abril, enfrentando o patronato, o vento e a chuva, se mantiveram ao portão da empresa, lutando pelo aumento do salário. Valorizar também a solidariedade demonstrada por trabalhadores de outras empresas e pela população da Marinha Grande, que se fez sentir através da sua presença constante com os trabalhadores em luta nas referidas empresas. O aumento geral dos salários e das pensões, a segurança no emprego, a dinamização de contratação coletiva, o incremento da produção nacional e a aposta no papel do Estado para o desenvolvimento de Portugal são reivindicações justas que não só manifestam como ganham ainda mais atualidade e premência. Vamos levar mais longe a luta pelos direitos para garantir a afirmação dos valores de Abril, rejeitando as injustiças e desigualdades por um Portugal desenvolvido e com futuro. Em todas as lutas, sejam setoriais ou convergentes, os trabalhadores, identificando a política que está na origem dos problemas e desequilíbrios que há muito afetam o desenvolvimento do país, afirmaram e afirmam que não há inevitabilidades e assumem o compromisso de continuar a lutar em torno das suas reivindicações. Quando se celebram 47 anos da Revolução de Abril, a conquista da liberdade, da democracia e dos direitos sociais e civilizacionais, é necessário o aumento geral dos salários, a valorização das carreiras e profissões, o aumento geral das pensões, o fim da precariedade, as 35 horas semanais, o fim da desregulação dos horários de trabalho, a reposição de direitos, a revogação das normas gravosas da legislação laboral, a revogação da norma da caducidade de contratação coletiva, a reposição de princípios de tratamento mais favorável ao trabalhador, o reforço dos serviços públicos e das funções sociais do Estado, a garantia de condições de trabalho, de saúde e segurança nos locais de trabalho. Tudo isto ficou claro na grandiosa manifestação do 1º de maio realizada em Leiria, dos maiores dos últimos anos, pela defesa dos direitos dos trabalhadores, das novas gerações, do futuro de Portugal de Abril. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Depois pode-me facultar esses documentos para ficarem anexos à ata, por favor. Muito obrigado. Sr. Assinante, faz favor. Boa noite. Ora, tenho aqui um voto de louvor. No centro histórico da Marinha Grande, numa casa de traça típica da região, está situada a livraria Livros e Companhia, onde se pode encontrar as últimas novidades editoriais de autores nacionais e internacionais, bem como livros técnicos e escolares ou sobre outros temas de interesse, como gastronomia, jardinagem, psicologia, fotografia ou guias de viagem, livros infantis e de edições sobre temas locais ou autores da região. A sua atual proprietária iniciou a atividade profissional na antiga papelaria e livraria académica, mas mais tarde, na secção técnica da papelaria Pedroso e Gonçalves, colaborou na abertura da livraria Diálogo, onde esteve 38 anos, e na Letras e Livros, onde esteve 3 anos. Foi convidada para colaborar na abertura da livraria Livros e Companhia, onde trabalhou 2 anos e continua como proprietária faz 5 anos. Numa altura em que a crise do mercado livreiro
e a atual situação pandémica ameaça a sobrevivência das livrarias de proximidade em todo o país, é de realçar a importância da livraria Livros e Companhia, a única da nossa cidade, e a dedicação à profissão e resiliência da sua proprietária, não baixando os braços perante aquelas adversidades. Pelo exposto, entende a Assembleia de Freguesia da Marinha Grande, reunida na sessão ordinária realizada no 21 de maio de 2021, ser de maior justiça e merecimento a atribuição de um voto de louvor a Maria Odete Ortigoso Marques, homenageando também todos aqueles que incentivam a cultura e particularmente a divulgação de livros e cujo empenho e esforço devem ser reconhecidos por esta Assembleia. Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Pode-me entregar, por favor. Sr. Deputado Marco, faz favor. Muito boa noite a todos os presentes. Queria apenas fazer duas perguntas. A primeira era como é que está o concurso para as obras de ampliação da Junta, se já foi lançado e se sim, onde está, ou se estão a ter alguma dificuldade que nós possamos ajudar de alguma forma. E a segunda pergunta é sobre o Espaço do Cidadão, se já há algum desenvolvimento sobre isso. Muito obrigado. Deputado. Mais algum Sr. Deputado quer intervir? Sr. Carlos Gomes, faz favor. A minha intervenção prende-se exclusivamente pelo requerimento pedido pelo PS, o segundo requerimento, onde foi mencionado o MPM. E a minha intervenção vai mais no sentido de quem não se sente não é filho de boa gente. E relembrava, efetivamente, os elementos do PS, que se alguém neste mandato interviu no sentido de pedir que o Executivo, enfim, criasse critérios para distribuir os apoios a quem efetivamente pretende distribuir, foi o MPM. Nunca ouvi o PS, a não ser agora, com esse tipo de preocupação. Confirmo que é verdade a primeira parte do requerimento, em que o MPM tem pressionado a Câmara Municipal na distribuição de apoios a associações que, efetivamente, têm passado grandes dificuldades, essencialmente por causa da pandemia que temos passado. Isso é um facto. Relembro também os representantes do PS que o MPM, em conjunto com a CDU, pode fazer maioria, mas o MPM não pertence ao Executivo. O MPM limita-se a analisar os dados que nos são facultados para, nestas Assembleias, podermos, enfim, avaliar e discutir. Portanto, não temos responsabilidade alguma naquilo que são as distribuições que o Executivo da CDU faz às diversas associações. Portanto, digamos que, entre aspas, uma bicada que não sei a que propósito o PS pretendeu dar ao MPM nesta Assembleia, mas para esse peditório, meus senhores, nós não temos nada a dar. Portanto, esta intervenção é mais nesse sentido. É uma espécie de defesa da honra. Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais algum Sr. Deputado quer intervir? Então, não havendo mais intervenções neste período antes da ordem do dia, eu ia colocar à votação o voto de louvor que foi apresentado e lido pelo Sr. Deputado, hoje independente, Cezinando Araújo. O voto de louvor à Maria Odete Ortigoso Marques pelo trabalho que ela tem desenvolvido na área da cultura
e da formação aqui na Marinha Grande. Quem vota contra? Quem se abstém? O voto de louvor está aprovado por unanimidade. Sim, sim. Portanto, a Sra. Presidente pretende responder já ou clarificar alguns aspectos do requerimento apresentado pelo Partido Socialista. Faça favor, Sr. Presidente. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a esta nossa nova casa. Dado que foi um aluguer que a Junta de Freguesia fez, é nossa, são instalações da Junta. No número 92A, é isso? Pronto. É uma referência importante, que se saiba que estas instalações são da Junta e vão servir, porque está a pagar renda, naturalmente, e vão servir para o futuro espaço cidadão e para outras coisas que eventualmente, e para o gabinete de psicologia e outras coisas mais, que a Junta possa necessitar. Relativamente aos requerimentos que o PS fez, vai naturalmente receber por escrito. Mas há coisas que eu acho que as outras forças políticas merecem, não indo receber por escrito, ou enviamos a todos para ficar claro, ou vamos dizer alguma coisa aqui hoje. E quando num dos requerimentos é pedido o dinheiro que se gastou com a limpeza, o dinheiro que se gastou para depois informarmos, os relatórios que mandamos à Câmara, naturalmente esses relatórios são fáceis de vos enviar por e-mail, é rápido, não temos problemas. Relativamente ao apurarmos os custos, a Junta, na sua contabilidade, não é que é de ajudem-me financeiras, é a mais baixa que há de nível de obrigatoriedade, não é obrigado a contabilidade de custos. E para vos dar esses valores, tínhamos de ter contabilidade de custos, como a Câmara Municipal tem e é obrigada a ter. Sim, contabilidade de centro de custo, que eu sei muito bem o que é isso, trabalhei numa empresa muito grande e trabalhei com isso muitos anos. E não podemos dizer quanto gastámos, só podemos dizer quanto nos foi faturado, porque o resto do trabalho é feito pelos nossos trabalhadores. E, portanto, tínhamos que ir apurar o custo de quem interviu na manutenção e na limpeza e também os custos de gastos de materiais e tudo isso, tudo quem sabe contabilidade de centros de custos sabe que essas coisas são operadas desta forma. Não é tão fácil, e também isto é para todas as forças políticas, essencialmente para o MPM que foi aqui referido, para não pensarem que são enganados pela Junta de Freguesia, porque não são. E quando se diz aqui, descaradamente, que a Junta que ofereceu ou deu dinheiro a empresas, isto é uma barbaridade. De facto, assumimos um erro. Ninguém reparou na classificação que a funcionária deu àqueles trabalhos. E, portanto, ficam já a saber que é um erro de classificação contabilístico. A funcionária foi dar esta classificação, que é das coletividades, tem a ver com as coletividades, foi dar lá outra coisa, porque isto tem a ver com as máscaras, que vos falámos aqui tanto, que adquirimos a empresas e que isto devia ter ido para a área social, e não foi para aqui, encalhou aqui. E nós assumimos a culpa, e se calhar a culpa da tesoureira, que não olhámos na altura para a má classificação. E depois limpezas de casas, que também por aí está. Pois nós fazemos parte da rede social do Conselho e através da rede social somos solicitados muitas vezes para esse serviço de famílias de miséria, de famílias que vivem com porcaria até ao pescoço, até à cabeça, de irmos fazer limpezas. E acho que é esse o nosso dever. Para vos dizer que apenas está aqui um erro nisto tudo. A classificação do número a má classificação, classificaram mal esta despesa, pronto. E isso vamos ter que falar com a nossa empresa que nos superentende em contabilidade para irmos fazer essa alteração e que vai ser feita. Porque eu não tinha reparado, confesso que não leio tudo fio a pavio, não consigo, é humanamente impossível,
e, portanto, houve erros, não foi detectado o erro. E não tenho dificuldade nenhuma em assumir que houve aqui um erro. Agora, que digam que o dinheiro foi gasto por empresas, dito dessa maneira, é mesmo para pôr as pessoas que trabalham nisto em mais lençóis. E, portanto, como o MPM votou connosco, também não quero que o MPM fique preocupado que nós que andamos a dar dinheiro a empresas. Não é verdade. No entanto, o PS vai ter a sua resposta por escrito quando nos for possível. Porque nós continuamos a ter poucos meios humanos, os concursos estão a ser abertos para pessoas, temos poucas pessoas para o fazer, vamos fazendo aos poucos e, portanto, clarificar isto era que pretendia exatamente para não sair daqui com a ideia de que a Junta de Freguesia não é uma entidade séria, é uma entidade muito séria. Os outros podem ser tão sérios como nós, mas não são mais. Relativamente àquelas questões que colocou o Marco, posso responder já, Sr. Presidente? Sim, exato, era isso que ia pedir. Eu peço à Diana que diga qualquer coisa sobre esse assunto. Boa noite a todos, senhores deputados. Relativamente à obra da Junta, desde já agradecer a disponibilidade. É de facto um processo técnico exigente. E já houve alturas que se ponderou recorrer eventualmente ao apoio da Câmara e, portanto, é uma ajuda bem-vinda. Contudo, nesta fase, até ver o apoio que temos recebido, a assistência que temos recebido da plataforma Vortal tem sido, até à data, suficiente. E, portanto, temos esse processo já a decorrer e a reunir toda a documentação que a Vortal nos tem indicado para abrir o concurso. Em paralelo com isto, os senhores deputados não questionaram, mas dizer também que temos estado a avançar justamente com a abertura de procedimentos concursais para a contratação de 4 assistentes operacionais e de um assistente técnico. Portanto, estamos com estes 2 processos em paralelo, já com júri constituído e, portanto, esses trabalhos estão também a avançar. Relativamente ao espaço de cidadão, o ponto de situação que posso prestar aqui é que foi formalizado o pedido junto da AMA, foi já fornecida toda a documentação e todos os dados que nos foram solicitados, desde logo depois do arrendamento deste espaço, as dimensões, as plantas, as condições elétricas, uma série de aspectos que a AMA nos questionou, foram já todos esses elementos fornecidos. A chamada ficha de instalação, que era um dos elementos obrigatórios para formalizar a instalação do espaço de cidadão aqui na nossa freguesia. Avançámos com isso. A visita ao local e os próximos passos estão dependentes deste espaço ficar disponível. Não sei se é do conhecimento dos senhores deputados, mas a Junta de Freguesia tem um papel preponderante no processo de recenseamento da população. E não seria de todo possível acolher os recenseadores e todo o trabalho dos censos nas instalações da Junta de Freguesia, portanto este espaço tem sido fundamental para dar esse suporte aos censos de 2021. O que temos alinhavado com a AMA é que retomaremos este processo, portanto já na fase de instalação, assim que o espaço esteja disponível, portanto finalizados os censos, voltaremos aos trabalhos para a instalação do espaço de cidadão. Penso que... Muito obrigado. Mais alguma intervenção, ainda no período antes da ordem do dia? Então, passamos ao ponto seguinte. Acho que não ficou nada por responder. Apreciação e votação da ata número 20. Foi distribuída a ata aos seus deputados. Alguém quer fazer algum reparo? Não há intervenções, passa à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? A ata está aprovada por maioria com 2 abstenções do MPN. Por ausência? Estava presente. Então, aprovada por maioria com 1 abstenção por ausência. É isso.
Passamos ao ponto seguinte, apreciação e votação da prestação de contas referente ao ano, diz na convocatória 2021, eu digo já aqui e assumo a minha culpa porque não devia ter assinado a convocatória sem ter conferido. Apesar de ter conferido esta convocatória várias vezes, também sei que ela foi elaborada várias vezes, ou porque era o número da porta, ou porque era a rua, ou porque era isto, ou porque era aquilo, e eu fui corrigindo, e mesmo assim ainda aconteceu uma gafe, portanto as minhas desculpas aos senhores deputados. A prestação de contas, logicamente, é do ano 2020 e não do ano 2021. E eu pretendia pedir à senhora tesoureira se podia fazer uma abordagem deste mapa, pelo menos como são mapas novos e que a maioria das pessoas não está familiarizada com eles, em traços gerais, onde é que podem procurar as principais rúbricas, por favor. Boa noite a todos. Bom, este relatório de prestação de contas, ele teve a apreciação da empresa, em traços gerais, a empresa que nos está a prestar apoio e consultoria. Fazem uma análise relativamente às despesas que podem ver, relativamente à receita, quais foram as fontes de financiamento da freguesia e também relativamente às despesas, onde é que foi gasto. Aqui também é possível ver o grau de execução maioritária da maioria das despesas que foram realizadas. Estes mapas, por isso é que também foi dado um prazo alargado para esta prestação de contas. Esta prestação de contas, nos termos da lei, é feita até 30 de abril, considerando que o ano passado foi o ano 1 do novo sistema de normalização contabilística na administração pública. Havia novos mapas, havia novas coisas a fazer, e nós também tivemos, reconhecendo essa situação, também o Governo deu um prazo alargado para esta apresentação de contas, e também a empresa que nos forneceu a aplicação informática, ela teve que preparar os mapas que eram exigidos para esta prestação de contas pelo Tribunal de Contas. Estes são os mapas que saem da aplicação, com todas as receitas que foram recebidas, como é que elas estão distribuídas. Na demonstração da execução orçamental da receita, começa na página, de uma forma genérica, tem uma primeira página, na página 19, tem a primeira demonstração do desempenho orçamental, que é de uma forma geral. Depois vem os mapas seguintes, vêm desagregados por rúbricas, quer da receita, quer da despesa. E a última coluna tem o grau de execução orçamental. Nessa última coluna poderão ver o que é que foi executado relativamente a cada rúbrica, que foi orçamentada, e depois a execução que teve cada rúbrica. Depois também, isto está muito mais completo, tem também essa questão das transferências de subsídios concedidos, e tem também, é pedido extratos das contas. A Junta de Freguesia tem duas contas bancárias, tem uma conta no novo banco, simplesmente para contas a prazo, duas contas a prazo, com o dinheiro para, algum do dinheiro guardado especificamente para o edifício, a construção do edifício da Junta, e tem outra conta, que é na Caixa Geral de Depósitos, que é a conta corrente de despesa corrente da Junta de Freguesia. Pronto, tem também o resumo diário de tesouraria, que é com o fim do último dia do ano de dezembro, dia 31 de dezembro de 2020, as contas como estão.
Não sei se há aqui assim mais alguma questão. Tem que se anexar também o mapa de controle interno, passa a fazer parte integrante da prestação de contas, para o Tribunal de Contas. Depois, posso falar já do inventário? Não, é um ponto a seguir, falamos ok. depois. Fico disponível. Muito obrigado. Se houver alguém que queira colocar uma questão, aproveita-se enquanto está disponível a tesoureira. Toda a gente apreciou o mapa de prestação de contas. Então, podemos passar à votação. Já agora, ainda bem um senhor deputado a chegar, que informou que chegaria ligeiramente atrasado. Eu vou aguardar que ele se sente. Não, tem que ser agora. O senhor deputado chegou neste momento, estávamos a passar precisamente à votação da prestação de contas de 2020. Então, quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, a prestação de contas da Junta de Freguesia foi aprovada por maioria, com 3 abstenções da bancada do Partido Socialista. Eu vou ler a minuta de deliberação. Presente minuta da deliberação da Junta de Freguesia da Marinha Grande, tomada em reunião de executivo de 14 de maio de 2021, pela qual, ao abrigo da competência que lhe confere o artigo 16º, número 1, a linha A e B, e o artigo 18º, número 1, a linha J, da Lei 75 de 2013, que regula o regime jurídico das autarquias locais, que aprovou os documentos da prestação de contas do ano 2020. Mais deliberou, para efeitos do disposto nos citados diplomas, submeter os documentos da prestação de contas do ano 2020 à análise da Assembleia de Freguesia para apreciação e votação. A Assembleia de Freguesia da Marinha Grande, após análise dos documentos presentes e em cumprimento do preceituado no artigo 9º, número 1, a linha A da lei em referência, deliberou votar os documentos em apreço. Esta deliberação foi tomada por maioria, com 13 votos a favor, 3 abstenções da bancada do Partido Socialista. Quem vota contra a minuta? Quem se abstém? A minuta foi aprovada por unanimidade. Passamos ao segundo ponto da ordem do dia. A apreciação do inventário de bens, direitos e obrigações patrimoniais. A senhora tesoureira queria dar uma informação. Esta parte da prestação de contas do inventário e património da Junta de Freguesia teve alterações contabilísticas também derivado ao programa. Foi exigida uma nova classificação aos itens, aos bens, todos os objetos que são propriedade da Junta de Freguesia. Houve situações que foram retiradas já porque eram situações já muito antigas que já mereciam o seu abate, mas sabemos que ainda há aqui algumas coisas que terão que ser revistas. Os bens estão na Junta, por exemplo, nomeadamente que surgiu telemóveis que já estão obsoletos e que terá que se fazer posteriormente o seu devido abate. De resto, isto são os bens que estão na Junta de Freguesia. As propriedades têm também uma componente que tem a ver com a parte... peço desculpa. Ver se eu encontro aqui o mapa. Isto é as aquisições, que tem a ver com os contratos, a parte de contratação, está aqui a contratação,
as contratações que foram feitas, a parte dos seguros, porque os seguros também é uma propriedade da Junta de Freguesia. Pronto, e era isso. Muito obrigado. Algum senhor deputado quer algum esclarecimento sobre este tema? Então passamos à votação do inventário de bens, direitos e obrigações patrimoniais. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passo a ler a minuta. Presente minuta da deliberação da Junta de Freguesia da Marinha Grande, tomada em reunião do Executivo 14 de maio de 2021, pela qual, ao abrigo da competência que lhe confere o artigo 16º, número 1, a linha E da Lei 75/2013, que regula o regime jurídico das autarquias locais, aprovou o inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais. A Assembleia de Freguesia da Marinha Grande, após análise dos documentos presentes e em cumprimento do preceituado no artigo 9º, número 1, a linha B da lei em referência, deliberou votar os documentos em apreço. Esta deliberação foi tomada por unanimidade. Relativamente à minuta, quem vota contra? Quem se abstém? A minuta está aprovada por unanimidade. Passamos ao ponto seguinte, apreciação do relatório de atividades do ano 2020. Eu aqui pedia à secretária da Junta, Diana Gregório, para fazer algumas correções e informar os senhores deputados dessa situação, por favor. Relatório, penso que faz mais sentido depois responder mediante as dúvidas que possam surgir da parte dos senhores deputados. Queria só fazer uma nota rápida. Os senhores deputados, creio que todos receberam um e-mail que fiz questão de enviar. Foi necessário proceder à correção de 2 lapsos, que me parece que não comprometem a aprovação deste documento. Desde logo, um tinha a ver com um lapso no título de uma tabela, e o outro, por chamado de atenção do Sr. Presidente da Assembleia, fui conferir o somatório dos subtotais das atividades da Junta, e efetivamente havia uma correção que era preciso fazer, que foi feita e que foi enviada para os senhores deputados. Mais tarde, já depois do envio do e-mail, eu apercebi-me que ao formatar esta tabela suprimi uma linha que dizia respeito à despesa a uma despesa com o Festival das Artes, sendo que isto não compromete o subtotal e o respectivo total que vos foi enviado. Portanto, o que era estranho era que o somatório das várias despesas não chegava àquele subtotal, justamente porque havia uma despesa que eu, sem querer, apaguei ao formatar a tabela. Portanto, os subtotais a considerar são de facto aqueles que foram apresentados, os totais também. Faltava apenas a discriminação de uma das despesas do festival para chegarmos então àquele valor. Eu já fiz essa retificação, tomei a liberdade de trazer impressão só dessa página para entregar aos senhores deputados, e trouxe uns quantos exemplares do relatório completo, já com esta correção, para quem não tiver a oportunidade de imprimir ou de consultar a versão retificada, se quiserem levar, ficam também ali à disposição. Pronto, outras dúvidas que Muito obrigado. surjam, posso esclarecer. Posso distribuir. Podes, pá. Se algum dos senhores deputados quiser intervir sobre o relatório de atividades do ano 2020 da Junta de Freguesia, façam favor. Não há dúvidas? Então posso considerar que a Assembleia tomou conhecimento do relatório de atividades da Junta de Freguesia no ano 2020. Passamos ao ponto seguinte. Informação da situação financeira. Foi distribuído por senhores deputados a informação financeira à data de hoje, não é, Sra. Doutora? Foi? Não sei se alguém quer algum esclarecimento.
Já agora podia só referenciar as 3 principais rubricas, ou a disponibilidade dos fundos que a Junta tem. Fundos, em termos de... É esta situação que está aqui. Neste momento, temos, se terminássemos hoje o ano, havia um saldo de conta de gerência de 634.481 e 1,04 €. Quanto é que disse, Sra. Tesoureira? Aqui, este aqui, execução orçamental. Isto era o que passaria para... Aqui, na primeira página. Tem saldo para a gerência seguinte. Sim, sim. Mas, efetivamente, o saldo que passaria era 634... 637? E 637, desculpa. Ok. Peço desculpa, é que eu estava a ver o 4 a seguir. Ok, pronto. Peço desculpa. Muito obrigado, Sra. Tesoureira. Alguém tem questões? Então, não havendo questões, a Assembleia tomou conhecimento da situação financeira da Junta de Freguesia à data de hoje. Não havendo mais nada a tratar, mais nenhum senhor deputado tem mais nenhuma situação a colocar, eu dava por encerrados os trabalhos e agradecer a todos a vossa presença. No próximo mês cá estaremos outra vez, não é? Muito obrigado.